Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa playlist de equações de segundo grau. Agora a gente vai falar sobre o número de raízes reais, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva aí para receber notificações de vídeos novos e ative o sininho também, certo? Porque aí o YouTube vai notificar você toda vez que eu postar um vídeo. Mas vamos lá para o nosso assunto. Número de raízes reais. Quando a gente começa a resolver a equação de segundo grau, a gente vê o formato normal dela, né? É esse aqui, ó. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí a gente não entende o conceito de raiz. O que são as raízes da equação? São as respostas. Então toda equação de segundo grau tem duas respostas. E de acordo com a fórmula de Bhaskara, a gente dá a resposta assim, ó. Menos b mais a raiz do delta, tudo isso dividido por 2a. Isso é uma resposta. E a outra resposta é menos b, mais não, né? Já coloquei o mais ali, agora é menos. Então, ó, menos a raiz do delta dividido por 2 vezes a, certo? Então, temos essas duas respostas aqui, ó. x1, que tem o mais a raiz do delta, e o x2, que tem menos a raiz do delta. Essa é a única diferença entre elas. Mas qual o objetivo de hoje? Será que essa equação do segundo grau sempre vai ter essas duas respostas? E a resposta para essa pergunta é não. Isso está diretamente ligado com o valor do delta. Então, o número de raízes reais de uma equação está diretamente ligado com o valor do delta, com o valor do discriminante. Por isso o nome de discriminante. Então, ele vai decidir aí para qual caminho a equação vai. Se ela vai ter duas respostas, que é a quantidade máxima, né? Se ela vai ter uma resposta, aí a gente fala que elas são duas respostas iguais, duas respostas distintas, duas respostas iguais, ou uma resposta, né? Ou a equação não tem resposta, ou seja, o conjunto solução, o conjunto verdade, é o conjunto vazio. Então vai ficar assim, ó. Se o delta for um número positivo, for um número maior do que zero, essa equação vai ter x1 diferente de x2, ou seja, ela vai ter duas respostas distintas, diferentes. Se o delta for exatamente igual a zero, a gente tem duas respostas iguais. Então a gente fala, tem resposta única, ou seja, o x1 é igual a x2. Quando acontece esse caso aqui? Quando a gente está trabalhando com trinômios que são quadrados perfeitos. Então, geralmente não, né? Sempre que eu tenho um trinômio quadrado perfeito, o delta sempre vai dar zero, beleza? E tem um outro caso que o delta é negativo. Então, ó, toda vez que o delta der um número negativo, não existe, ó, esse símbolo aqui cortado, esse E cortado aqui, ó, é o não existe x1 e x2 pertencente ao conjunto dos números reais. E aqui cabe uma observação. Deixa eu até pintar isso aqui de amarelo para a gente marcar aqui legal. Então vamos lá, vou pintar aqui de amarelo. Só essa parte aqui, ó. Por que não existe raízes reais? Porque depois, quando a gente avança no estudo dos conjuntos numéricos, a gente estuda o conjunto dos números complexos. E dentro do conjunto dos números complexos, essa equação vai ter solução. Mas como a gente está focado aqui no conjunto dos números reais, então delta negativo, né, discriminante negativo, essa equação não tem solução dentro do conjunto dos reais, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer três exemplos aqui e depois vou colocar alguns probleminhas, porque aparecem muitas questões envolvendo problemas aí com esse tipo de condição. Então vamos lá, vou colocar aqui o primeiro exemplo. Então, vamos lá, exemplo 1. Exemplo 1. Então vou pegar essa equação aqui, ó. X ao quadrado, então, x ao quadrado, menos 3x mais 1 igual a zero. Lembrando que o objetivo dessa aula não é resolver a equação em si,
é mostrar a quantidade de respostas que ela tem, certo? Então, eu não vou chegar até o final da equação. Então, vamos lá. Vou separar os coeficientes para ficar mais fácil. Então, vou vir aqui, ó. O A vale 1, né? Porque o A é sempre o cara que está aqui na frente do x ao quadrado. O B vale menos 3. E o C vale 1. E aí eu vou calcular o discriminante. Então vamos lá, vamos calcular esse discriminante. O delta é igual, para quem não lembra a formulinha, ó, b ao quadrado menos 4ac. E aí eu vou calcular, ó, delta é igual, o b, menos 3. Então, entre parênteses aqui, ó, menos 3, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que também é 1. Então esse delta vai ficar assim, ó. Menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3. Isso é 9. E agora eu resolvo toda essa parte aqui, ó. Já fiz a potência, resolve essa parte. 4 vezes 1 vezes 1, e aqui vai ficar negativo, vai ficar 5. Então, ó, eu tenho um delta 5. O que aconteceu? O delta, ele é um número maior do que zero. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Então, x1 é diferente de x2, ou seja, essa equação ela tem duas respostas distintas, duas respostas diferentes. Então, nosso objetivo era chegar nessa conclusão aqui, ó, certo? Que o delta positivo, essa equação tem duas respostas. Tranquilo? E aí eu deixo para você tentar resolver isso aqui, ó. A gente já fez exercícios aí com a fórmula de Bhaskara nos vídeos anteriores. Dá uma assistidinha e tenta resolver. Beleza? Vamos para o nosso próximo exemplo aqui. Nosso exemplo 2. Deixa eu ver aqui. Tá, exemplo 2. Então vamos lá. Eu tenho 4x ao quadrado mais 12x mais 9 e isso está igual a zero. Vou separar os coeficientes. Se você tem dúvida, separa os coeficientes para não ter problema. Então, ó, então vai ficar assim, ó, 12 e o C, que é a constante, é o 9, certo? E agora eu vou calcular o delta. Como eu já coloquei a formulinha no outro, eu posso fazer direto aqui, ó. Então, a fórmula é b ao quadrado, então vai ficar 12 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que também é 4, vezes o c, que é 9. Então, ó, 12 ao quadrado é 144, que é 12 vezes 12. E aqui, ó, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 9 dá 144 também. E percebe que aqui só tem um sinalzinho de menos. Então vai ficar 144 menos 144, que é zero. Ou seja, o delta deu exatamente zero. Então, nessa equação, eu vou ter o x1 exatamente igual ao x2. Então, se eu resolver essa equação aqui, ó, eu vou achar x1 igual a x2, ou seja, essa equação tem duas raízes reais e iguais. Beleza? E o nosso exemplo 3 aqui, ó. Exemplo 3. Então, vamos lá. Eu tenho a equação x ao quadrado menos x mais 1 igual a zero. Bom, vamos colocar aqui os valores que estão faltando. Então, ó, o A é 1 e o B aqui, ó, vai ficar menos 1. Então, vou escrever, ó. O A é 1, o B é menos 1 e o C é igual a 1. E vou calcular o delta, o discriminante, que é b ao quadrado, então vai ficar, ó, menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que também é 1.
Então, ó, delta vai ser menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1. Isso vai dar 1. E agora resolve essa partezinha aqui, ó. Então, 4 vezes 1 dá 4. Como tem um sinal de menos aqui, ó, e só tem ele, vai ficar 1 menos 4. E 1 menos 4 é menos 3. Então, o que que aconteceu aqui, ó? Eu tive um delta negativo. E aí, o que que acontece? Não existe x1 ou x2, ó, não existe x1 e x2, não existem as raízes que pertençam, esse símbolo, esse eximo aqui é o pertence lá da teoria de conjuntos, ao conjunto dos números reais. Aí eu poderia colocar aqui, ó. Portanto, o conjunto verdade dessa equação é o conjunto vazio. Isso dentro dos números reais. E aí eu coloquei dois símbolos novos aí para você, né? Esses três pontinhos aí é o portanto, certo? E aqui é o não existe, esse exinho cortado. Beleza? Então, para você entendendo aí como é que funciona a escrita dentro da matemática. Beleza? Então fizemos três exemplos. Um com delta positivo, um com delta igual a zero e um com delta negativo. Mas esse tipo de conteúdo, ele leva a gente para alguns problemas. Ele pega algumas equações literais, que foi o que a gente viu na outra aula, e ele pergunta assim, bom, para qual parâmetro, dependendo do valor do parâmetro, essa equação tem solução, não tem? Então a gente tem que analisar com calma o valor do delta, beleza? Vamos fazer um exemplo agora disso aí. Primeiro probleminha aqui, ó. Para que valores de m, a equação mx ao quadrado menos 2 vezes m mais 1 x mais m mais 5 possui duas raízes, ó, duas raízes reais e distintas. Então ele quer saber qual o valor do m para que aconteça essa parte aqui de baixo, ó, duas raízes reais e distintas. Raízes reais e distintas são x1 diferente de x2. Então eu tenho as duas respostas diferentes. E quando que isso acontece? Isso só acontece quando o delta assume um valor positivo, certo? Aí ele está perguntando, bom, eu já sei que o delta tem que ser positivo, mas qual deve ser o valor do m para que isso aconteça? Esse é o objetivo do exercício. Qual o valor de m para que esse delta seja positivo? Primeira coisa, eu vou separar os coeficientes da equação. Então eu tenho aqui, ó, que o a da minha equação vale m, que é esse cara aqui, ó, esse cara é o a. Vou separar o b da minha equação, e o b da minha equação é tudo isso aqui, ó. Aqui é o b, então vai ficar menos 2 que multiplica m mais 1, certo? E o c é o m mais 5. C é o m mais 5. Beleza? Então tá aqui, ó. Esse cara é o C. O que que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar esse B aqui, ó. E como é que eu vou melhorar esse B? Eu vou pegar e vou fazer uma distributiva aqui, ó. Certo? Vou fazer uma distributiva. Então vai ficar menos 2m. E aqui, ó, menos 2 vezes 1 vai ficar menos 1. Então seria a soma aqui desses dois termos. O B para mim vai ser esse menos 2m menos 1. Certo? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Vamos calcular o delta. O que que é o delta? O que que ele quer? Ele quer que o delta seja maior do que zero. Só que o delta é b ao quadrado menos 4ac. O delta é isso. E ele quer que isso seja maior do que zero. Beleza? Então aqui, ó, o que que vai ficar? No lugar do b, eu vou colocar o que eu tinha separado lá, ó. Então vai ficar menos 2m menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale m, vezes o c,
que vale, vamos ver aqui o C, ó, vale m mais 5. E aí eu vou colocar entre parênteses, certo? E tudo isso tem que ser maior do que zero. Não posso esquecer essa desigualdade. Tranquilo? Eu vou pegar isso aqui e vou subir ali para o meio da tela para ficar mais fácil de resolver. Então, vou pegar isso aqui e vou copiar aqui, ó. Eu acho que aqui dá para a gente resolver. Vou isolar esse carinha aqui. E vou tentar resolver aqui, ó. Isso aqui é um produto notável. E aí a gente tem que guardar essa regrinha do produto notável. Isso aqui é o quadrado de uma soma. Então isso aqui vai ficar assim, ó. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo, que é o 2m, vezes o segundo termo, que é o 1, mais o quadrado do segundo termo. E agora eu vou fazer aqui, ó, menos 4m. Eu tenho menos 4m, que vai multiplicar o m mais 5. Eu ainda não fiz a distributiva, mas farei logo em seguida. Então aqui vai ficar, ó, menos 2m ao quadrado vai ficar 4m ao quadrado. Quando eu resolvo tudo isso aqui, ó, 2 vezes 2m vezes 1 vai ficar 4m. E 1 ao quadrado é 1. Agora aqui eu vou pegar e vou distribuir. Vou fazer, ó, menos 4m vezes m vai ficar menos 4m quadrado. E menos 4m vezes 5 vai ficar menos 20m. E tudo isso tem que ser maior do que zero, certo? Vamos agrupar os termos semelhantes, ó. Eu tenho 4m ao quadrado menos 4m ao quadrado. Então eu posso cancelar. E aqui o que, que vai acontecer, ó? Eu tenho 4m, que é positivo, e eu tenho 20m, que é negativo. Então, se eu tenho 4 e devo 20, se eu pagar, eu vou ficar devendo 16m, certo? E aqui eu tenho esse mais 1, ó. Esse mais 1 que está aqui, eu vou colocar ele no segundo membro. Então, vai ficar, ó, maior, e esse mais, ele vai ficar assim, ó, menos 1, porque eu mudei ele de lado. E aí, o que que acontece? Eu tenho uma inequação agora, isso é importante. E o cara que está multiplicando aqui a minha variável, ó, ele é negativo. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa inequação e multiplicar por menos 1. Só que quando eu multiplico por menos 1, eu tenho que inverter a desigualdade. Igualdade. Eu tenho que inverter essa desigualdade. Ou seja, quando eu multiplico por menos 1, ó, menos 1 vezes menos 16 vai ficar 16m. Agora eu inverto a desigualdade, ó. Vai ficar assim. E menos 1 vezes menos 1 dá 1. E agora, para fechar, vou fechar aqui mesmo. Se eu passar esse 16 dividindo, vai ficar assim, ó, que m tem que ser menor do que 1 16avos. Então, ficou espremidinho aqui, ó. Mas esse é o valor de m que resolve o problema. Ou seja, essa equação do segundo grau que está no enunciado, ela só vai ter raízes reais se o m for um número menor do que esse que eu achei aqui. Se for igual, vai dar zero. Se for maior, vai dar positivo. Então, ele quer que o delta seja, ó, possui duas raízes reais. Delta positivo. Quando que vai acontecer o delta positivo? Quando o m assumir um valor aqui abaixo desse, certo? Então, esse é um probleminha envolvendo as equações e os números de raízes reais. Tranquilo? Percebe que ele não pediu a solução da equação, porque eu tenho infinitas equações, porque eu tenho infinitos valores para m, então eu tenho infinitas equações, certo? Então ele quer saber só o valor do m, tranquilo? Vamos para o nosso próximo exemplo aqui, ó. Para que valores de C a equação
x ao quadrado menos 6x mais c menos 4 igual a zero possui raízes reais. Então agora ele quer saber raízes reais. Essas raízes podem ser iguais ou podem ser diferentes. Então, ó, o delta, quando é positivo, o que eu tenho? Eu tenho x1 diferente de x2. Quando o delta é zero, o que eu tenho? Eu tenho x1 igual a x2. Ele não especificou se ele quer um caso ou quer o outro. Então eu vou fazer os dois casos. Como ele quer raízes reais, então quando que uma equação vai ter raiz real? Quando o delta for maior ou igual a zero. Se você comparar com o anterior, olha, tem essa palavra distintas aqui, ó, que quer dizer diferente. Aqui não, ó, aqui ele não colocou a palavra distinta. Por isso que eu vou trabalhar com essa inequação aqui, certo? Vou separar os valores de A, B e C. Então, ó, o A vale 1, que é o carinha que está aqui na frente do x ao quadrado. Ó. O B vale menos 6. E o C vale C menos 4. C menos 4, que é o que está dentro do parênteses. O C aqui é o B e aqui é o A da equação, certo? Vamos para o delta. Ele quer delta maior ou igual a zero. Então, o que ele quer? Ele quer B ao quadrado menos 4AC maior ou igual a zero. Vamos substituir os valores. Então, eu tenho aqui, ó, menos 6, que é o B, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é C menos 4, isso tem que ser maior ou igual a zero, certo? Deixa eu separar aqui, ó. Vou resolver aqui, ó, menos 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes 1 vai ficar menos 4, e eu tenho menos 4 vezes C menos 4. E isso tem que ser maior ou igual a zero. Não pode esquecer de colocar essa desigualdade, senão você acaba errando o exercício, beleza? Agora, ó, vou copiar o 36 aqui e vou distribuir esse menos 4. Esse menos 4 vem para cá, ó, menos 4 vezes C, vai ficar menos 4C. E menos 4 vezes menos 4 vai ficar mais 16, porque menos e menos fica mais. E aí eu vou copiar aqui, ó, maior ou igual a zero, certo? Agora eu vou juntar, ó, 36 com 16, 36 com 16 dá 52. Então, ó, 36 mais 16, 6 e 6, 12, vai 1, 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Então, tá feito ali, ó, 52. Menos 4C, maior ou igual a zero. E agora, se eu mudar o 52 de lado, vai ficar assim, ó. Menos 4C maior ou igual a menos 52. E aí, mais uma vez, ó, o cara que está multiplicando o Czinho aqui, ó, a letrinha que eu quero calcular, ele é negativo. Então, o que eu faço em uma inequação? Eu multiplico por menos 1, igual eu fiz no item anterior. Eu vou multiplicar por menos 1, só que eu vou inverter a desigualdade. Então, isso aqui vai ficar 4C menor ou igual a 52. E agora o que eu faço? O 4 vai dividir, então vai ficar C menor ou igual a 52. Deixa eu escrever aqui do lado, para ficar melhor. C vai ser menor ou igual a 52 dividido por 4. E aí a gente vai chegar na conclusão que o C tem que ser menor ou igual a 13. Por quê? Porque 13 vezes 4 dá 52, certo? Então, 52 dividido por 4 dá 13. Então, vamos analisar a resposta que a gente achou.
ele queria saber, ó, para qual valor de C essa equação possui raízes reais. Então, ó, qualquer valor que seja menor ou igual a 13, essa equação vai ter resposta dentro dos reais. Se for exatamente igual a 13, eu vou ter uma resposta só, porque se eu colocar 13 no lugar do C, essa equação vai dar um delta de 0, e delta igual a 0, vai acontecer isso, ó. Se eu escolher um número menor do que 13 para colocar no lugar do C, vai acontecer esse primeiro caso aqui, ó. O delta vai dar positivo e eu vou ter duas respostas diferentes. Lembrando, mais uma vez, eu não estou calculando o valor do x, eu estou calculando o valor do C. Então, essa equação só vai ter resposta se o valor do C for 13 ou menor do que 13. Tranquilo? Então, essa aqui, ó, é a resposta do exercício. Fique esperto com isso. Vamos para mais um exemplo. Então, tá aqui, ó. Para que valores de B a equação 2x ao quadrado menos 3bx mais 2 igual a 0 possui raízes reais e iguais, ó. No outro só tinha até aqui, ó, raízes reais. Agora eu quero raízes reais e iguais. Então, o que que eu quero? Eu quero que o delta dessa equação seja exatamente igual a 0. Porque se o delta for 0, eu vou ter x1 igual a x2. Eu vou ter duas raízes reais e iguais, certo? Então, vou separar aqui, ó. Coeficientes. A. O A é 2. O B. O B vai ser, ó, menos 3b. E o C vai ser 2. Então, tá aqui separado os coeficientes, ó. A, B e C. Então, vamos lá. Vamos para o delta. O delta tem que ser igual a 0. Só que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso tem que ser igual a 0. Vou substituir aqui os valores. Então, vai ficar, ó, B vai ficar menos 3b. Então, vai ficar, ó, menos 3b ao quadrado. Tenho que colocar o parênteses. Menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que também é 2. E isso tem que ser igual a 0. Separar aqui, ó. Menos 3b ao quadrado. Menos 3b vezes menos 3b. Menos 3 vezes menos 3 dá 9. E b elevado a 2 vai ficar b ao quadrado. Agora eu resolvo isso, ó. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2 dá 16. E agora, ó, menos, vai ficar assim, ó. E aqui igual a 0. Agora eu tenho uma equação, não tenho uma inequação, certo? Agora é isolar o b. Então eu vou pegar, ó, 9b ao quadrado. Esse 16 eu vou mudar de lado. Então ele vai ficar positivo. O 9 está multiplicando o b quadrado. Então ele vai para o segundo membro, ele vai dividir o 16. E agora o que que eu faço aqui, ó? Eu tiro a raiz dos dois lados. E quando eu tiro a raiz dos dois lados, vai acontecer isso, ó. O b vai ser igual a mais ou menos, e aí eu vou ter raiz quadrada de 16 é 4, e a raiz quadrada de 9 é 3. Ou seja, existem dois valores para o b que vai deixar esse delta igual a 0. E quais são esses valores? Mais 4 terços ou menos 4 terços. Ou seja, só vai acontecer isso, ó, raízes reais e iguais, se eu trocar o b aqui da equação por um desses dois números. Caso contrário, vai acontecer outra coisa. Tranquilo? Então, quando o delta tem que ser igual a 0, fica um pouquinho mais fácil de fazer, porque eu não caio em uma inequação. E vamos para o nosso último exemplo aqui, ó. Para que valores de m essa equação
não possui raiz real. Então, ela não tem raiz real. Então, ó, quando que uma equação não vai ter raízes reais? Quando o delta for negativo. Se o delta for negativo, não existe x1 e x2 que pertençam aos reais. E isso aqui é importante, eu não posso escrever só não exista x1 e x2. Tem que ter esse carinha aqui dos reais. Então, ó, não existe. Cortei o E ali. Delta negativo. Tá, mas quem é o delta? É b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso tem que ser menor do que zero. E aí o importante da interpretação do enunciado. Você pode saber fazer a conta, conhecer todas as fórmulas, mas se você não identificar isso aqui no enunciado, ó, você não sabe qual sinal colocar. E aí você pode acabar errando aqui, ó. B ao quadrado. Então vamos separar os coeficientes que a gente não tinha separado. O A vale 2m mais 1. O B vale menos 3. E o C vale 1. Então separei aqui os coeficientes. Então vai ficar b ao quadrado. B ao quadrado vai ficar menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 2m mais 1, vezes o C, que é 1. E isso tem que ser menor do que zero. Menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 3 vezes menos 3. E agora eu vou distribuir esse 4 aqui, ó. Menos 4 vezes 2m vai ficar menos 8m. E menos 4 vezes 1 vai ficar menos 4. Multiplicar por 1 aqui, ó, não vai mudar nada, porque eu poderia ter feito assim, ó. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. E depois multiplicado por esse parênteses. Então, ó, já posso colocar aqui 1 menor ou igual a zero. Deixa eu mudar a cor aqui. Menor do que zero, não menor ou igual, certo? Só menor do que zero. Vou agrupar os termos semelhantes. Então, eu tenho 9 aqui, menos 4. E 9 menos 4 dá 5. Então, eu tenho 5 menos 8m, que tem que ser menor do que zero. E aí eu caí naquele mesmo problema. Eu tenho uma desigualdade, onde o cara que está multiplicando a minha letrinha aqui, ó, a minha variável, ele é negativo. Então, eu vou multiplicar essa equação por menos 1, certo? E vou inverter o sinal da desigualdade. Você pode fazer isso agora ou depois que você mudar o 5 de lado, não tem problema. Então, isso aqui vai ficar, ó, menos 5, que, ó, menos 1 vezes 5 dá menos 5, e menos 8 vezes menos 1 dá mais 8. Como eu multipliquei por menos 1, eu vou inverter a desigualdade, ó. Então, vai ficar maior agora, ó, maior do que zero. E eu esqueci de colocar o m. Vamos colocar o m aqui, ó. Mais 8m, que é maior do que zero. Agora eu vou mudar o 5 de lado, ó. Então vai ficar 8m maior, mudar o menos 5, né? Então ele vem para o outro lado aqui como 5. E agora eu isolo o m. Bom, o 8 está multiplicando, então ele vai dividir o m. Então vai ficar assim, ó. Essa fração não dá para simplificar, então é isso que acontece, ó. Para que essa equação não possua raízes reais, o m tem que ser um número maior do que 5/8. Qual m? Esse aqui, ó. Esse valor aqui tem que ser um número maior do que o que eu achei, para que essa equação não tenha raízes reais, para que ela tenha delta negativo. Beleza? Então, vídeo encerrado aí. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários e vai acompanhando a playlist aí, porque eu sempre vou estar colocando coisa nova aí sobre equações. Beleza? Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.